pessoal, meu nome é Valmir Alves do Nascimento. Nós vamos trabalhar em Teoria da História 2, no primeiro bloco, com o tema, com as temáticas, melhor dizendo, correntes historiográficas do século XX. E aí nós vamos trabalhar, primeiro, com a questão do historicismo e depois com a escola dos análises. O historicismo, essa é uma corrente importante que nasce na Alemanha, primeiro se desenvolve mais a partir do final do século XIX, início do século XX, e essa corrente ela traz algo de positivo, né? Ela é também um momento de engrandecimento da história como ciência, né? Porque ela coloca a história um pouco em oposição àquilo que os positivistas pregavam, né? De que só era história, a história oficial, a história dos grandes homens e que existiria a história política. O historicismo, ele procura dar uma especificidade para a história, não é? A história, enquanto ciência humana, ela tem que ter o seu estatuto próprio de ciência, e ela tem, por outro lado, no século XIX, as questões das ciências da natureza que já se consagram e que o positivismo tenta colocar as normas da ciência natural para a ciência humana. O historicismo vai mostrar que a história tem o seu lugar, que ela é específico. A razão, tão difundida no positivismo, ela é mostrada pelo historicismo como algo que deve estar sob a égide da relatividade, né? Que deve ser relativo. As ciências humanas elas estão aqui para mostrar que ela tem um lugar e que a razão ela é relativa. O historicismo não nega a razão, mas ela diz que essa razão tem que ser relativa. O historicismo, com seu interesse pelo passado, ele culmina por tornar a história profissional, né? A busca do historiador como uma atitude profissional. É essa a importância maior que eu acredito dessa corrente filosófica, histórica filosófica. A importância que deve ser dada à história, ela deve ser de uma forma um tanto diferenciada. Outra corrente histórica que nós vamos estudar é a Escola dos Análises, importantíssima Escola dos Análises, com uma contribuição imensa para essa ciência histórica. Em 1929, Marc Bloch e Lucien Febvre pensam na Revista dos Análises. E o que é que eles fazem? Eles continuam com as ideias de que a história ela deve ser uma ciência ampla, completa, maior, que ela deve se associar a outras disciplinas, como a psicologia, como a economia, que veio primeiro, como a demografia, a geografia e as ciências sociais, como a sociologia e a antropologia. Então, não se concebe mais a ideia do positivismo de que existiria apenas uma história oficial, a história dos grandes vultos, como já foi dito, mas sim que os homens e mulheres também podem problematizar, e que, como dizia Marc Bloch, é a partir de uma problematização do presente que você vai buscar no passado uma hipótese histórica. Então, a Escola dos Análises teve três fases. Na primeira fase você tem Marc Bloch e Lucien Febvre. Depois o Marc Bloch é assassinado pelo nazismo, né, como muitos já conhecem, e o Febvre continua com esse projeto. Aí surge o que se chama de uma segunda fase dos análises, que é o Fernando Braudel, né, contribuição imensa. Braudel escreve uma obra muito densa, muito ampla sobre
o Mediterrâneo, né? Porque Braudel também tem uma preocupação grande com a questão do espaço geográfico como auxiliar dos estudos históricos. Então, Braudel faz essa preocupação também com o tempo, ele tem essa preocupação com o tempo. E aí Braudel vai dizer que existe, para se compreender a história, existe o tempo de curta duração, o tempo de média duração, o tempo de longa duração. Essa parte da Escola dos Análises é conhecida como era de Braudel, era braudeliana. E aí na curta duração você tem os eventos, né? Os eventos, a exemplo de você tem uma passeata de operários que prenunciam uma greve. Isso seria um acontecimento histórico de curta duração. Isso é um exemplo. Aí na média duração, uma guerra que durou, sei lá, entre 1 e 5 anos, seria um evento histórico de média duração. E a grande duração seria a nível de mentalidades, o que fica na mentalidade, o que é que fica da cultura de determinado povo, não é? São séculos aí que determinam um tempo de longa duração, que pode ser modificado, mas como o nome já está dizendo, há uma longa duração. E aí o grande feito de Braudel é conseguir fazer essa história do tempo de curta duração e fazer ao mesmo tempo essa longa duração. Então, em um evento, Braudel foi capaz de detectar algo que lhe explica a cultura, que é o outro tempo da longa duração. Então, esse aspecto da Escola dos Análises, ele tem um crédito imenso, imensurável com a questão do desenvolvimento da ciência histórica. E aí vem a terceira fase da Escola dos Análises. Muitos críticos dizem que quando Braudel deixa de ter energia para trabalhar e dar suas contribuições, acabaria a influência da Escola dos Análises. Outros estudiosos acreditam que é o contrário, que existe uma terceira fase, e essa fase é chamada de história nova ou nova história cultural, e aí vai haver uma preocupação, uma ampliação bem maior ainda do que seriam as fontes, do que são as fontes históricas, uma concepção maior para o que é o documento, para o que são as fontes históricas. E aí você tem a chamada também microhistória, né? E você tem contribuições que estão até os dias de hoje tendo validade, porque são capazes de explicar fenômenos com uma leveza maior. Você tem aí Legoff, né, que é um marxista depois de Marx. Você tem Chartier, você tem a Escola de Frankfurt, e você tem na Inglaterra Thompson, por exemplo, né, que fez uma história social a partir das camadas mais simples, uma história mais em contato com as pessoas das classes mais populares. A Escola dos Análises, na sua nova fase, é essa questão, né, de, por exemplo, da microhistória, das contribuições de Carlos Ginzburg, né, que são, de alguma forma, atraentes para o jovem, muito mais atraentes para o jovem estudante, para quem quer se dedicar ao conhecimento das teorias da história. Thompson, nessa terceira fase da Escola dos Análises, vai dizer, por exemplo, que, sendo ele um marxista depois de Marx, né, com todo o reconhecimento do que foi o trabalho de Marx, porque nós sabemos que Marx foi muito útil e foi o pensador ideal para o século XIX, mas que suas pesquisas, suas colocações, elas não se aplicam, não conseguem responder a todas as questões no século XX, no século XXI. Mas Thompson vai dizer que, por exemplo, não é somente o modo de produção que vai dar consciência de classe, mas o próprio convívio social, as relações sociais dentro da própria fábrica, por exemplo, vai possibilitar essa consciência de classe. E aí ele tem um contato com esses operários nas fábricas e com as pessoas simples, né? É o que ele chama
da estudo vindo de baixo, né, das camadas sociais mais simples. Uma grande contribuição de Thompson, por isso reconhecido até hoje, como o Legoff reconhecido até hoje, né? Como a escola de Frankfurt reconhecida também por ter essa capacidade de continuar, se apropriar do conhecimento marxista adaptado para a sua própria época, para esse leque que a Escola dos Análises faz, de ser interdisciplinar. Tudo para os análises é história. A fonte histórica ela pode ser criada por quem problematiza a partir de agora, né? Eu acho que isso é o ponto mais positivo. Esse primeiro fórum se refere à Escola dos Análises, por essa riqueza e para introduzir o aluno nessas discussões de uma forma mais ampla e motivadora. Então, Escola dos Análises no Fórum 1, para que vocês discutam. Para auxiliar vocês nesse Fórum 1, leiam o módulo, leiam o livro de Peter Burke, A Escola dos Análises, 1929-1989, a Revolução Francesa dentro da historiografia. Leiam um artigo que está em PDF como leitura obrigatória, que dá uma explicação sobre o que seria a teoria da história, 3 opções possíveis, fala isso no artigo. Essas 3 leituras já auxiliará vocês bastante nesse fórum. Bom, finalizando esse bloco 1, eu quero dizer que fiquem atentos para os prazos que nós damos. A disciplina, vocês já conhecem, o sistema EAD, ela é muito densa, o tempo é consideravelmente pequeno se você não se disciplinar para cumprir os prazos. Façam as leituras, discutam no fórum, que vocês estarão dando conta do que se exige de vocês nesse primeiro bloco 1 e no fórum 1. Warning, proximity alert. Unknown presence detected.